a sua família. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra forte ao teu coração nessa noite. Amém? Independentemente da gênese da sua, ou da matriz da sua crença, independentemente se você crê ou não em Deus, independentemente se você crê ou não na existência ou na não existência de um Deus, você não é ausente de espiritualidade, né? As crianças estão indo ali, Deus abençoe nossas crianças, amém? Olha, cheio de crianças, coisa linda aí. Tem uma bonita ali, quem é aquela criança ali? Nova, né? Tem um bebê aqui também, Deus abençoe, amém. Irmãos, Deus está nesse lugar nessa noite, independentemente de você possuir religiosidade ou não. Eu defendi semestre passado na faculdade uma tese de que todo ser humano, e eu descobri isso pesquisando, de que todo ser humano ele possui espiritualidade. O ateu, ele possui espiritualidade. O agnóstico, ele possui espiritualidade. O crente, isso obviamente, possui a sua espiritualidade. Todos possuem espiritualidade. A diferença é que alguns possuem religiosidade e outros não. Então aquele que não crê em nada, por exemplo, que não crê na existência de um Deus, é uma pessoa que tem espiritualidade, mas ele não tem religiosidade. Ele não frequenta um local, ele não frequenta uma igreja, ele não vai, né? Não tem todo um arcabouço de crenças, mas ele possui espiritualidade. E como é que ele expressa a espiritualidade dele? Na não crença. O ateísmo dele é a maneira como ele expressa a sua espiritualidade. Dei um nó na sua cabeça ou deu para entender? Deu para entender? Espero que tenha ficado claro, não quero ser confuso para você. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque Deus, nessa noite, Ele quer, independentemente se você possui religiosidade ou não, Ele quer encontrar o teu coração. Ele quer abraçar o teu coração. Ele quer acolher o teu coração. Ele quer dar um abraço que você, irmã, há muito tempo não recebe do seu marido. Que você, irmão, há muito tempo não recebe da sua esposa. Que você, jovem, há muito tempo não recebe dos seus pais. Deus pode fazer isso, pastor? Pode. Não só pode, como Ele vai. Porque pessoas, e esse é o tema da minha mensagem ao teu coração nessa noite, pessoas nos abandonam. Mas Deus está conosco até o último segundo da nossa vida. Me prova que o que o Senhor está falando é verdade. Deixa eu provar para você. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9. Vamos fazer a leitura desta passagem. Nesta passagem bíblica da palavra de Deus, é onde está o que eu quero dizer para você, o que eu quero levar ao teu coração nesta noite. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 9. Vamos ler a partir do versículo 9. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Isso que nós estamos lendo agora é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a fonte da nossa força, a fonte da nossa fé, aquilo que fortalece o nosso coração no tempo da angústia, aquilo que nos dá luz no tempo de escuridão, aquilo que fortalece o nosso espírito nos tempos de desânimo, de frustração e de aflição. A palavra do Senhor, luz para os nossos pés, é a palavra do Senhor, amém? Quem quer deixar a palavra iluminar seus pés nessa noite, dá um glória a Deus aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você que não tem Bíblia, me acompanha aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, um dos discípulos de Jesus, que não viu Jesus, mas teve uma visão de Jesus. Empenhe-se, Paulo está falando para Timóteo, por isso que o nome da carta é Timóteo, tá bom? Essa carta foi escrita no ano 64 depois de Cristo, para um jovem chamado Timóteo, um jovem pastor. Olha o que Paulo diz: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Aliás,
Isso, se foi para Tessalônica. Crescente, esse é o nome do camarada, imagina o nome desse, né? Crescente, né? Foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, esse é outro nome atribulado, amém? Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade. Por que o apóstolo Paulo está pedindo a capa aqui? Porque estava muito frio naquela época, está que nem você sentado aí, congelado, entendeu? Estava muito frio, então ele pede para que Timóteo traga a sua capa, porque era a maneira como as pessoas se aqueciam naquela época, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, esses nomes que eu estou falando, eles são importantes. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele. Olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito desse homem. Também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Olha o título da minha mensagem para você nesta noite. Todos me abandonaram. Familiares, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, patrão, amigos de escola, todos eles me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Olha só esse mas aqui. Porém, contudo, todavia, glória a Deus pelos mas da Bíblia, né? Todos os homens, amigos, familiares, parentes, vizinhos, todos os homens me abandonaram quando eu mais precisava deles. Mas teve um ser que não me abandonou. Mas o Senhor, está falando de Deus, esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. Todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Peço que você feche seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Pedir que o Senhor venha nos iluminar nesse momento. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está nesse lugar, pois o Senhor prometeu que estaria onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Senhor. Eu clamo, Senhor, aqui, para que o Senhor fale conosco neste momento, para que a Tua graça toque o nosso coração. Eu clamo, Senhor, onde existe um coração angustiado, onde existe um coração necessitado nesta noite, Pai. Fala com esse coração. Independentemente da idade, Senhor, se é idoso, adulto, jovem, adolescente, criança, Senhor, fala ao coração de todos aqueles que se reuniram neste domingo, pois todos aqueles que vieram até esse local, Senhor, vieram à procura de algo, vieram em busca de algo. É por isso que eu peço ao Senhor, fala ao coração desses irmãos e nos mostra, Senhor, o caminho da verdadeira felicidade. Essa é a minha oração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Agora preste atenção em mim aqui. Esse documento que nós acabamos de ler não é conversa da abobrinha, não é conversinha fiada. Esse documento que nós acabamos de ler, que você tem em suas mãos, esse documento ele tem mais ou menos 2000 anos de história. Esse documento, a Bíblia Sagrada. Pessoas deram sangue para que essa Bíblia chegasse em tuas mãos hoje, para que você pudesse ouvir esse texto sendo lido hoje. Esse documento é um documento que é o único, e o que eu estou falando para você é um dado histórico, não é um dado de um crente, é um dado de alguém que, se você entrar na UFSM, procurar a ala de história e procurar a cadeira de bibliografia, né? Você vai ver ali que esse dado ele existe.
A Bíblia Sagrada é o único livro que é 99,99999, para não dizer 100%. É 99,99999% em seu texto confiável. A Bíblia não foi adulterada por outra pessoa. A Bíblia não foi... Isso é a manuscritologia que nos mostra. A Bíblia é um documento que foi mantido integralmente durante 2000 anos de história pela mão providencial de Deus. E esse documento aqui está falando da história de um homem chamado Paulo de Tarso, que passou por uma situação que todos nós que estamos aqui hoje passamos, que é uma situação de abandono, que é uma situação de solidão, que é uma situação que o coração humano é muito afetado quando passa por essa circunstância, porque nós, os seres humanos, nós fomos criados para viver em sociedade. Você é um ser social, você é um ser criado para se relacionar, para estabelecer relacionamentos. Você é um ser que foi criado para se relacionar com outros seres, você não foi criado para viver sozinho. A prova disso é que quando você nasce, você precisa de outra pessoa para continuar vivendo, para te dar alimento, para te levar no banheiro, né, para trocar no caso você, para te dar de beber, para te ensinar a caminhar, para te ensinar a falar. Você precisa de outra pessoa. Nenhum ser humano nasce e sozinho consegue sobreviver. Você precisa dos seus pais, no caso, né? Ou daqueles que te criaram. O ser humano é um ser que quando ele nasce, ele precisa de outro. No início da vida, ele precisa de outras pessoas. E no final da vida, pastor, no final da vida você também precisa de outras pessoas. Quando você tiver lá seus 90, 100 anos de idade, você também vai precisar de outras pessoas, sim ou não? Para te ajudar a caminhar. Você também vai precisar de outras pessoas lá com 100 anos de idade. Assim como você era bebê, você precisava de alguém para te trocar, provavelmente quando for bem idoso, também vai precisar de alguém para te trocar, sim ou não? Você no início da vida está precisando de alguém, no final da vida você também precisa de outra pessoa. Quando é idoso, você também precisa de outra pessoa. E no meio da vida, pastor, no meio também. Você foi criado, isso é uma natureza do seu coração, você foi criado para estabelecer relacionamentos. É por isso que nós casamos, é por isso que nós namoramos, é por isso que a gente busca outras pessoas, é por isso que a gente faz amigos, poucos, mas é por isso que a gente consegue fazer um amigo aqui, um amigo ali. É uma necessidade do nosso coração estabelecer relacionamentos, é por isso que a gente vem para a igreja e se reúne com pessoas. Nós somos um ser social, o ser humano é um ser social. Agora existe uma situação, uma condição que apodrece o teu coração, que se chama solidão. Se você foi criado para viver com relacionamentos e estabelecer relacionamentos, a solidão, estar solitário, está indo contra aquilo pelo qual o teu coração foi criado. Você não foi criado para viver sozinho, ou sozinha. É por isso que a solidão ela é tão ruim. É por isso que todos nós, e eu já passei por isso, quando nós passamos por solidão, eu já passei por solidão. Quando você passa por solidão, o que é solidão? É quando você não tem alguém. É quando você está sofrendo sozinho, é quando você chora sozinho, é quando você enfrenta as suas lutas sozinho, é quando você adoece sozinho, isso se chama solidão. É por isso que a solidão ela é tão patológica, ela é tão doentia, ela é tão destrutiva para o nosso ser. É por isso que a solidão atrai todos os tipos de doenças emocionais, angústia, tristeza, depressão. Qual é a primeira atitude de uma pessoa depressiva? Buscar solidão. E a solidão atrai mais depressão, e a depressão atrai mais solidão. E é um ciclo vicioso que termina da pior forma possível. A solidão ela é patológica. E o apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, ele estava passando por uma situação assim, amados irmãos. Quase que ele passa por uma situação de extrema solidão. Primeiro, no versículo de número 9, ele fala para Timóteo vir depressa. Por quê? Versículo 10, por gentileza. Venha o mais rápido possível, Timóteo. Porque Demas, olha só, eu quero elencar aqui, eu quero que você grave esses personagens. Tenta imaginar esses personagens. Cada um deles é um tipo de pessoa que você conhece, se não é você mesmo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Primeiro tipo de pessoa que nos abandona, a pessoa que nos abandona devido aos prazeres do presente século. Eu, na minha trajetória ministerial, na minha trajetória pastoral, já
já tive vários Demas na minha vida. E tenho certeza que até o fim da minha trajetória ministerial, eu vou encontrar ainda muitos Demas no meu ministério. Quem são os Demas do meu ministério? São os irmãos, as irmãs, que amando o presente século, vão me abandonar para ir para o pecado. Tessalônica era a cidade da imoralidade da época. Tessalônica era a cidade dos prazeres pecaminosos da época. E Demas, esse jovem, ele abandona o seu pastor, o apóstolo Paulo, amando o presente século e partindo para uma cidade de imoralidade. Aqui nesta igreja e durante toda a nossa vida ministerial, você pode escrever o que eu estou te dizendo. Nós vamos encontrar muitos Demas, amados irmãos. Diga, não sou eu. Amém? Não vai ser você, tenho certeza. Confio em vocês. Mas nós vamos encontrar muitos Demas. Você pode escrever, um dia você vai identificar. Esse daí é o Demas que o pastor falou. Esse é o Demas, amando o pecado, amando o presente século. Chega na época do carnaval, irmão, ele já no culto, o mês todo de março ele já não vem na igreja. Chega na época ali do final de ano, festa de final de ano, some da igreja. Amando o presente século, abandona o apóstolo Paulo. E aqui ele vai falar de outras pessoas, outros homens que também abandonam a Jesus por causa do prazer do pecado. Eu quero te dizer, e Deus me manda dizer isso para alguém aqui nesta noite: não seja como Demas, não deixe o presente século, não deixe o mundo que está aí fora, os prazeres transitórios do mundo aí fora, o prazer do pecado, da bebida, das drogas, não deixe esses prazeres pecaminosos transitórios fazerem você abandonar a tua caminhada com Deus, porque senão você é um Demas. Você vai ser que nem Demas, você vai abandonar o apóstolo Paulo quando ele mais precisava por causa do amor ao pecado. Não tem só Demas aí, tem outras pessoas. De repente você não é um Demas, mas olha só o que tem mais à frente aqui. Versículo de número 11. Somente Lucas está comigo. Aqui a gente tem um outro tipo de pessoa, que é o Lucas. Se você não é Demas, de repente você é Lucas. Quem é o Lucas, pastor? O Lucas é aquele que somente ele fica conosco no momento da tribulação. Você tem Lucas na sua vida? Aquela pessoa, tenta imaginar aí, aquela pessoa que quando todos te abandonam, somente ela fica com você. Somente ela permanece até o fim. Somente ela permanece até o fim da tua luta. Nós temos Lucas, eu tenho Lucas aqui na nossa igreja. Agora, além do Lucas, nós temos um outro camaradinha chamado Marcos. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. No meu ministério, na nossa igreja, na sua vida, nós temos pessoas que não apenas ficam conosco, mas são úteis para nós. Temos pessoas assim, né? Pessoas que são úteis para o ministério. Quem é você? Você é Demas? Você é Lucas? Você é Marcos? Que permanece, mas não apenas permanece, como você também é útil para esse ministério. O que é ser útil? É ter utilidade na obra de Deus, na igreja, na casa do Senhor. Você que não é pastor, você que não tem igreja, o que é o teu Marcos? Teu Marcos é aquela pessoa que fica com você e não apenas fica ali, né, redemoendo machucados com você, mas é aquela pessoa que é útil na sua vida. De alguma forma, ela foi útil para você, ela ajudou você em algum momento da sua vida. São os Marcos. Olha só o que diz os próximos versos. Algumas outras pessoas. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Olha só. De repente você não é Demas, de repente você não é Lucas, de repente você não é Marcos. Não seja Demas, não seja aquela pessoa que abandona a igreja por causa do pecado. Seja que nem Tíquico. O que foi Tíquico? É aquela pessoa que ela não sai da igreja, ela é enviada da igreja para outro local. Quem está entendendo, diga amém. Eu fui na igreja que eu frequentava um Tíquico. Eu não saí de lá, eu fui enviado para o bairro Itaralé. Perceba, Tíquico ele não saiu, ele não abandonou, mas ele foi enviado com uma missão. Quem está entendendo, diga amém. Esse tipo de pessoa que você tem que ser. Agora nós temos mais à frente, quando você vier mais à frente aí no próximo versículo, aqui irmão, o caldo começa a engrossar. Porque aqui nós temos um homenzinho, que a gente tem muito dessas pessoas na nossa vida, né? Que são os Alexandres, os ferreiros. Os Alexandres são aquelas pessoas que não apenas nos abandonam, porque quando alguém nos abandona, isso é bom, né? Porque a pessoa simplesmente vai e ok. Agora o pior é quando uma pessoa não nos abandona, permanece conosco, mas permanece nos causando muitos males. Que nem Alexandre. Alexandre me causou muitos males. Deus
lhe dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Próximo versículo. Tome cuidado você também com ele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Aqui eu vou falar com a nossa, mais em particular com a equipe depois. Mas aqui você tem que saber identificar as pessoas. Esse irmão aqui, pelo que eu estou vendo, ele é um Alexandre. Porque ele está todo momento resistindo às palavras que são pregadas no púlpito. Ele está causando males na igreja. É o Alexandre no nosso meio. É aquela pessoa que fica resistindo àquilo que o pastor prega. Olha, ó, resistiu fortemente às nossas palavras. Você também, Timóteo, toma cuidado com ele. Quando eu chegar para você e falar assim, ó irmã, seguinte, toma cuidado com aquela pessoa lá que está indo na igreja. Toma cuidado, eu estou fazendo isso baseado na Bíblia. Nós temos que tomar cuidado com pessoas, irmãos, que vêm com palavras de incredulidade ao nosso coração. Foi isso que eu falei no culto passado. Não deixe pessoas liberarem palavras que vêm para retirar a tua fé, a tua esperança e a tua luz. Coloque um filtro nos teus ouvidos. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado com as pessoas que você se relaciona. Você já viu que tem pessoas que a gente se relaciona e essas pessoas só nos colocam para baixo? Você já percebeu isso? São os Alexandres na nossa vida. Aquela pessoa ela só te bota para baixo. Você é um ninguém. O que você está pensando, fazendo não sei o quê, e você nunca conquistou nada, e não tem esperança para você, e tudo já sempre deu errado para você, e sempre vai dar. Às vezes essas pessoas estão na nossa família, às vezes essas pessoas estão no nosso emprego, estão sentadas no nosso lado, é colega de trabalho, às vezes essas pessoas estão na nossa vizinhança, às vezes é o próprio vizinho, que é um Alexandre na nossa vida, que nos causa muitos males, através das suas palavras. Eu quero te dizer, muitas vezes o que machuca mais não são golpes, não são agressões físicas, são agressões com palavras. E agressões com palavras são agressões que são típicas de Alexandres na nossa vida. Você tem Alexandres? Graças a Deus nós não temos Alexandres aqui na nossa igreja. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Espero que não tenhamos. Mas nós temos que saber identificar as pessoas. Os Demas são aqueles que abandonam a igreja amando o presente século. Os Marcos são aqueles que são úteis ao ministério. Você percebe que aquela pessoa é sempre útil ao ministério, está sempre ajudando, sempre cooperando com a obra de Deus. Os Alexandres são aqueles que causam mal a nós, que vêm para serem destrutivos na nossa vida. Nós devemos cortar relações. Percebe aqui que o apóstolo Paulo diz, ó, tome cuidado com ele, corte relações com essa pessoa, não converse com essa pessoa, não tenha relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa só vem para destruir aquilo que alguém está tentando construir de bom no teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Agora, amados irmãos, chega no momento mais importante que eu quero dizer para você nesta noite, que é o versículo de número 16, por gentileza. Na minha primeira defesa, aqui o que acontece, o contexto, o apóstolo Paulo estava sendo preso injustamente, e na primeira defesa dele em relação ao tribunal, ninguém foi ao meu favor, mas nesse momento, na primeira defesa do apóstolo Paulo, todos aqueles aos quais ele tinha confiado o seu ministério, aos quais ele tinha confiado a sua vida, todos eles o tinham abandonado. Você percebe isso? Nem Lucas permaneceu, nem Marcos permaneceu, nenhum deles, mas todos abandonaram. Sabe por quê? Porque eu quero te dizer nessa noite, pessoas, homens, mulheres, seres humanos, eles nos abandonam. Você não pode colocar, querido ou querida irmã que está me ouvindo, você não pode colocar a tua confiança em pessoas. Você não pode colocar 100% da tua confiança em homens. 100%. Você pode confiar em pessoas. Não estou dizendo aqui que você tem que ser desconfiado. Não, não é isso. Você tem que confiar. Tem que ter ali uns 3 ou 4 que você confia 100%, né? Tem que ter essas pessoas. É lógico. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem situações, existem momentos em que nós passamos pela mesma situação do apóstolo Paulo. Existem momentos em que todos nos abandonam. Existem momentos em que nós não encontramos nenhum amigo. Existem momentos em que nós não encontramos nenhuma luz. Existem momentos em que nós não encontramos nenhuma pessoa para nos liberar uma palavra de esperança. Existem esses momentos. Mas eu quero te dizer, até mesmo nesses momentos mais sombrios da sua vida,
até mesmo nesses momentos em que você consegue ou não consegue ver nenhum ombro amigo ao seu lado, até mesmo nesses momentos em que todas as pessoas, sejam eles seus parentes, sejam eles os seus próprios pais, sejam eles os seus melhores amigos, sejam eles os seus colegas, sejam eles os seus vizinhos, até mesmo esses momentos em que todos te abandonam, até mesmo nesses momentos mais escuros, ainda existe um Deus, ainda existe um Senhor, ainda existe um Salvador, ainda existe um Pai que está lá nos céus, que nunca vai te abandonar. É por isso que você ainda está vivo hoje aqui. É por isso que você ainda está viva hoje aqui. Porque apesar de todos já terem te abandonado, Deus não te abandonou. Aleluia! Mas o Senhor esteve ao meu lado. Olha só que coisa linda esses dois versículos, né? Eles colocam um paralelo. Todos os homens me abandonaram, até o médico me abandonou. Até o médico disse para mim: ó, teu diagnóstico aqui é 3 meses de vida, não tem mais, não passa disso. Até o médico abandonou ela, até o psicólogo abandonou, não tem mais jeito. Se bem que o psicólogo nunca vai falar isso, né? Mas vamos colocar aqui no mundo ideal, metafórico, né? Todo mundo te abandonou. Todos os homens, a categoria dos homens abandonaram. Teu político de estimação te abandonou, teu vereador, teu prefeito, teu presidente, teu candidato te abandonou. Todos te abandonaram. Homens. Agora olha o paralelo. Mas o Senhor, mas Deus, mas esse ser onipotente, onisciente, onipresente, esteve ao meu lado. E não só esteve ao meu lado, mas me revestiu de forças. Sabe o que é isso, amados irmãos? Isso significa para nós que Deus, olha só, Deus ele está ao lado. O que é uma pessoa ao lado? É uma pessoa que está ali para te ajudar a suportar qualquer situação. Deus esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim o meu propósito fosse cumprido. Quem está entendendo, diga amém. E através do apoio do Senhor, seguindo o versículo ali, através do apoio do Senhor, eu fui libertado da boca do leão. Aqui uma metáfora que ele está usando, né? Provavelmente, não sabemos ao certo do que ele está falando, se é do leão físico ou de Satanás. Mas aqui eu vou usar uma metáfora. Existem muitos leões que estão tentando tragar a tua vida. Existe o leão da depressão, está tentando tragar a tua vida. Existe o leão da angústia, existe o leão da solidão. Você mulher que está me ouvindo, existe o leão do divórcio, existe o leão da briga no relacionamento, existe o leão do amigo, aquele amigo que só te faz mal, aquele Alexandre. Existem leões que se levantam contra nós, preocupações. Existe o leão do desemprego, existe o leão da escassez financeira. Mas Deus, Ele te liberta da boca do leão. Olha só que palavra maravilhosa. Deus não permite com que você seja tragado, não importa qual seja o leão que esteja tentando contra a tua vida. O Senhor, versículo de número 18, o Senhor te livrará de toda a obra maligna e te levará salvo para o reino celestial. Você que chegou nesta noite, nesse lugar, com muitos leões tentando contra a tua vida, eu quero te dizer, Deus tem uma promessa para você. Ele quer te livrar da boca do leão, Ele quer te livrar disso que está tentando tragar a tua alegria. Deus me manda te dizer que Ele quer salvar a tua vida, como está aqui, ó, e te levar para o reino celestial, o reino onde somente os salvos herdarão, o qual somente os salvos herdarão. Agora aqui fica a minha reflexão para você. Você confia em homens ou você vai depositar a tua confiança em Deus? Você vai depositar a tua confiança no tratamento medicamentoso? Você vai depositar a tua confiança nas promessas dos políticos, desses homens? Você vai depositar a tua confiança nas palavras de pessoas falhas?
Ou você vai nesta noite ouvir a voz que está falando ao teu coração e a partir de hoje entregar a tua vida para que esse Deus, que no momento em que Paulo mais precisou, estava do lado dele. Porque Paulo, ele teve o auxílio de Deus, porque Paulo entregou a vida dele para Deus. Paulo teve o auxílio de Deus, porque Paulo, ele não permaneceu como estava, sob o domínio de Satanás, mas ele pegou a sua vida e através da sua fé, e aqui, amados irmãos, foi o que eu falei no início, não tem como eu provar para você, não tem como eu pegar, isso é tudo ladainha, é bobagem, eu pegar um caderno e escrever aqui 10 argumentos para você acreditar em Deus, não existe isso, não tem como eu provar logicamente para você a existência de Deus, porque Deus não cabe na nossa mente humana, Deus não cabe no nosso raciocínio fraco e falho, Deus não cabe no nosso cérebro pequeno. Deus, Ele é Deus. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que se passa nos recantos mais profundos do teu coração, do meu coração. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele está ouvindo os teus pensamentos. Esse Deus que salvou a minha vida, esse Deus que salvou a vida do profeta, do Brian que estava falando no início, esse Deus que salvou a vida da pessoa que está sentada do teu lado, esse Deus que tem transformado, que salvou a vida do pastor Vanderlei que está lá no fundo, esse Deus que tem transformado famílias, relacionamentos, esse Deus que tem transformado a vida de pessoas do momento mais difícil que elas estavam, esse Deus que neste domingo está sendo adorado em todos os cantos do planeta Terra, esse Deus que nesse momento está sendo adorado em todas as partes da cidade de Santa Maria, porque se você não parou para pensar ainda, você já percebeu que todo domingo à noite, esse Deus está sendo adorado em toda a cidade de Santa Maria, em todas as igrejas? Todas as semanas esse Deus é adorado em todos os cantos do mundo, amado irmão. Esse Deus criador de todas as coisas, que criou o universo, esse Deus que formou você no ventre da tua mãe, esse Deus, Ele está te convidando hoje. Eu quero estar no teu lado quando você mais precisar, mas para mim estar ao teu lado, você precisa entregar a tua vida nas minhas mãos. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, mas eu já entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Ah, é? Entregou mesmo? Você tem certeza disso? Então por que está um caos do jeito que está? Porque está nas tuas mãos. E se você não parou para perceber ainda, eu de repente posso abrir os teus olhos hoje. Mas se você não parou para perceber, se você seguir guiando a tua vida aí, irmão, não vai dar bom, né? Você não vai chegar num lugar muito legal, não. Se você ainda não parou para perceber isso, que você no volante da tua vida não dá muito certo, você já percebeu isso daí? Só escolha errada, só decisão furada. Diga misericórdia, né? Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, deixa Ele guiar o volante da tua vida, e Ele vai te levar para um caminho de luz, de paz, de prosperidade e de bênção. Ele vai te guiar, aqui como diz o versículo de número 17, aqui ó, versículo de número 18, Ele vai te guiar para o reino celestial, a Ele seja a glória para todo sempre, amém, aleluia. Eu me dirijo nessa noite para todos aqueles que se sentem abandonados. Eu me dirijo nessa noite para todos aqueles que de alguma forma você passou por Demas na sua vida, você passou por Alexandres, pessoas que te causaram muitos males. Você teve na sua vida Marcos, pessoas que eram úteis para você. Sabe quem são os Marcos da nossa vida? Marcos, a palavra Marcos, o nome Marcos. Sabe quem são os teus Marcos? Primeiro sinal de que uma pessoa foi Marcos na tua vida, ela te levou para os caminhos do Senhor. Pode ter certeza que essa pessoa foi Marcos na tua vida. Ela te trouxe para a igreja. Por quê? Porque ela é útil na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Os meus Marcos foram meus pais, eles me levaram para o caminho do Senhor. Todos aqui que estão nessa noite nesse lugar, entraram na igreja, começaram a frequentar a igreja, porque alguém trouxe, né? É assim. Um momento nós nos encontramos com o Senhor e Ele transformou a nossa vida, de ruim para melhor, de ruim para uma vida transformada. Quem foi o teu Marcos aí? Você tem Alexandres? Tem, mas eu tenho certeza que você também tem Marcos. Marcos que marcaram a tua história. Aleluia.
Marcos que foram marcos na tua vida. Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí. Esse Marcos foi um marco na tua história. Foi um marco na tua trajetória, na tua timeline do teu Facebook lá. Foi um ponto. Pum. Sabe aquela timeline antes da foto do batismo e depois da foto do batismo. Todo crente tem isso, né? Quem se batizou antes do Facebook não tem, mas quem se batizou na época do Orkut, do Facebook, você tem aquele marco, né? A vida do camarada, você olha as fotos, até o batismo é uma coisa, depois do batismo é outra. Aquela timeline da tua vida, irmão, ela precisa mudar, porque se a timeline continuar a mesma, eu tenho certeza que não vai em algum lugar muito interessante, muito bom. Todavia, nesta noite, este domingo, dia 18 de junho de 2023, eu quero que você já anote na tua agenda, foi um dia que foi um marco na tua história. Por quê, pastor? Porque nesta noite, Deus quer se revelar para você. Ele quer se revelar como alguém que está ao teu lado, nos piores momentos da tua vida. E como é que Deus fica do nosso lado, pastor? Eu quero te dizer, Deus fica do teu lado através de alguém. Deus fica do teu lado através de uma pessoa. Você nunca vai ver Deus. Deus não pode ser tateado, Deus não pode ser encontrado, Deus não pode ser visto. Nós só veremos a Deus quando nós formos para o céu, arrebatados para o céu. Todavia, você consegue enxergar Deus na vida dessa pessoa que está sentada do teu lado. Quem está entendendo, diga amém. Pessoas que são Deus na nossa vida. Pessoas que nos momentos de abandono, nos momentos de tristeza, nos momentos de trevas, nos momentos de escuridão, são pessoas que se colocam no nosso lado, e são pessoas que, como diz no versículo 17, o Senhor esteve ao meu lado através do João, o Senhor esteve ao meu lado através do pastor Billy, o Senhor esteve ao meu lado através da Maria, através do José, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças através daquele irmão que um dia me trouxe para a igreja, que um dia fez uma visita na minha casa, que um dia liberou a palavra ao meu coração, através da minha mãe. O Senhor esteve ao meu lado, e o Senhor me revestiu de forças. Será que eu estou contando a história de alguém aqui nessa noite? A história de todos nós, amados irmãos. Em algum momento Deus se coloca do nosso lado, Deus se apresenta para nós, através de um pregador, através de um pastor, através de uma situação, através de uma doença, através de uma perda. Muitas vezes nós nos encontramos na nossa vida com Deus em situações que não são tão boas. Cada um se encontra com Deus na sua trajetória de alguma forma. Cada ser humano ele tem um encontro com Deus. Todo ser humano da face da terra, em algum momento da sua timeline, da sua vida, da sua trajetória aqui no planeta Terra, em algum momento você vai ter um encontro com Deus. Em algum momento. Ou vai ser no momento de alegria, ou vai ser no momento de tristeza. Ou vai ser no momento de festa, ou talvez você vai ter um encontro com Deus no momento de luto. Ou vai ser no momento daquele milagre. Uma vez eu já tem irmãos aqui que vieram para a igreja através de um milagre que Deus fez na vida deles. Eles se encontraram com Deus através de um milagre. Tem irmãos aqui que se encontraram com Deus através de uma perda. É aquele momento da nossa trajetória de vida, que aquela perda, ela fala ao nosso coração que nós precisamos de algo além do que a razão pode explicar. Quem está entendendo, diga amém. São momentos da nossa vida que nós nos encontramos com Deus. Aqui o apóstolo Paulo se encontrou com Deus através de um momento de solidão, através de um momento de abandono. Olha só que interessante. Deus está conosco nos momentos de alegria, mas Deus, se você serve a Deus, você que está na igreja nesta noite, nesse lugar, você que é cristão, você que frequenta esta igreja toda semana, você tem um relacionamento com Deus, porque você vem se encontrar com Deus, então você tem um relacionamento. Pessoas que não vêm se encontrar com Deus, elas não se relacionam com Deus. Toda pessoa que você se relaciona, você vai se encontrar. Aleluia. Quando você namorava seu cônjuge, você ia encontrar ele ou ela, ia ou não ia? No sábado lá, né? Pegava sua bicicleta e ia lá, pedalando feliz da vida, né? Encontrar seu cônjuge, seu amado, amém? E apaixonado lá encontrar.
Eu fazia uma viagem, irmão, para encontrar a Sara. Diga, misericórdia. Era que nem o irmão ali. Não, ela mora lá. A Sara aqui, né? Fazia uma viagem, saía lá da Teneves, lá do São Pedro lá quase, para vir encontrar ela aqui no final do campestre, depois que Judas perdeu as botas ali, e ela morava depois, uns 20 quilômetros depois. Eu saí, irmão. O irmão que estava no fundo lembra, né? Vinha de tarde e voltava 3 da manhã naquela minha moto. Perigo, né? O que a gente não faz por amor, não é verdade? 3 da manhã, no inverno. Lembra que era inverno? Julho, amado irmão, agosto. Eu lembro que foi agosto de 2020, na pandemia. Eu saía de casa, né, infringindo as leis ali. E eu lembro que eu perdi minha avó que era pastora. Eu perdi ela dia 31 de agosto de 2020. 31 de agosto de 2020. Foi o dia que minha avó faleceu devido à Covid. E naquele dia, eu lembro que eu passei a semana toda vindo visitar a Sara, porque eu amava ela, então eu vinha me encontrar com ela. No agosto, em pleno agosto, no frio. Voltava 3 da manhã, encarangado. Chegava em casa encarangado, né? 3 da manhã eu voltava lá para minha casa, atravessava a cidade para vê-la. Por que eu fazia isso? Porque eu estava apaixonado. Quando você ama alguém, não importa a distância, você vai ao encontro daquela pessoa, sim ou não? Quando você ama alguém, você não existe distância. A pessoa pode morar outra cidade, outro estado, né? Eu tenho um colega lá onde eu estudo. Tem um colega lá que ele namora uma menina de Novo Hamburgo. Ele estuda aqui toda semana, todo final de semana ele vai lá ver a menina lá em Novo Hamburgo. Eu falei para ele, mas não tem outra, né? Um pouquinho mais perto aqui. Lá em Novo Hamburgo, irmão, lá em Porto Alegre, ele vai toda semana. Ele entra no ônibus dele e vai ver a guria dele lá em Novo Hamburgo. Por que ele vai fazer isso? Porque ele viaja todo esse percurso. Porque ele ama. Amém? O amor, ele faz você fazer loucuras. Então, você se encontra com alguém quando você ama. Nenhuma pessoa não se encontra com uma pessoa. Eu amo aquela pessoa. Faz 1 ano, 3 anos que eu não vejo ela, que eu nem vou atrás dela, mas eu amo. Não, você não ama. Quem você ama, você encontra. Você que frequenta toda semana aqui, você vem aqui porque você tem um relacionamento com Deus. Se você não vem a esse lugar, se você não encontra Deus, é porque você não se relaciona com Ele. Então você vem aqui. Por que você vem na igreja? Por que a gente vem na igreja, irmão? No frio, podia estar em casa agora. Por que a gente sai da nossa casa? Mesmo no frio a gente vem aqui. Porque quando a gente ama alguém, não importa frio, chuva, calor, tempestade, não importa situação, não importa a distância, nós vamos encontrar com aquela pessoa, porque aquela pessoa de alguma forma modificou alguma coisa na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Você vem até aqui porque Deus de alguma forma modificou alguma coisa no teu coração, senão você não viria. Por que você vem? Porque você tem um relacionamento com Ele. E quando você tem um relacionamento com Deus, Deus tem um compromisso com você. Eu quero te dizer, Deus não tem compromisso com pessoas descompromissadas, mas Deus ama abrir um compromisso e firmar um compromisso com aqueles que têm um compromisso com Ele. Quem está entendendo, diga amém. A irmã ali recebeu um milagre. Ela escreveu o nosso projeto de vida que está lá no fundo. Você que quiser fazer, ainda tem tempo, tem lá no fundo, você pode fazer. Projeto de vida. Escreveu lá, eu quero um emprego na Unimed. Escreveu no início do ano. E ela levou para a oração. Ela fez um compromisso. Ela escreveu o projeto. Ela trouxe o projeto. Ela deu até um valor por causa do projeto. Porque ela quis, nós não forçamos fazer isso. Não precisa fazer isso. Mas ela desejou. Ela trouxe o projeto. A gente levou o projeto para cima do monte. A gente orou em cima. Clamamos a Deus para que Deus liberasse o milagre. Então, quando Deus viu que ela firmou um compromisso com Ele, Ele teve um compromisso com ela. Ele abriu as portas do emprego, foi até um milagre. Ela nem contou direito aqui, mas foi um milagre de Deus, a maneira como ela conseguiu a vaga lá na Unimed. Foi um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Por quê? Porque Deus tem compromisso com pessoas compromissadas. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. É por isso que eu quero te dizer nessa noite, Deus quer abrir um compromisso com você. Aleluia. Deus quer estar com você nos momentos em que você mais necessita. Quantos querem receber o toque do Espírito Santo nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Peço que você se coloque de pé por gentileza. Vamos orar. Vamos orar.